seguiu vocês no aqui? Não, Você tá não? Eu recebi uma encomenda ontem pelo correio e eles disseram que foi uma igreja do Brasil que mandou isso pra gente. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que é uma Bíblia. A gente queria tanto uma Bíblia, a gente tem uma Bíblia agora. Infelizmente a nossa igreja foi destruída, mas agora a gente tem uma Bíblia. Eu vou ler para vocês um texto que eu acho muito, muito legal. E que apesar das circunstâncias que a gente vive, Deus está com a gente. Depois eu vou deixar com cada uma semana essa Bíblia aqui. Salmos 23, que ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas e descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui na tua casa. E muito obrigado por esse presente que nós recebemos, que é a palavra, a tua palavra, meu Deus. Eu peço que tu esteja nos dando força para todos os dias permanecermos firmes, ó Pai, nos teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Jesus salva, ele pode me denunciar para a polícia e eu ser preso. Mas a minha preocupação não é comigo tanto, mas sim com a minha família, minha esposa e meus filhos. Eles também vão sofrer por eu seguir Jesus. Eu estou aqui no Brasil hoje para dizer para vocês que nós, da igreja perseguida, nós precisamos da oração de vocês. Hoje, em todo mundo se celebra o culto da igreja perseguida, da igreja em que não há liberdade de expressão, da igreja onde não há Bíblias, da igreja onde a pressão e opressão do maligno para que nós deixemos a nossa fé. Existem mais ou menos 100 milhões de pessoas, de cristãos no mundo, que sofrem perseguição. E aproximadamente 100 pessoas por mês morrem por seguir a Cristo. Entre os países que mais há perseguição estão a Coreia do Norte, em primeiro lugar, a Somália, Afeganistão. Aqui perto do Brasil, a gente tem a Colômbia, que é um país onde persegue muitos cristãos. E o desafio de ser cristão nesses países é muito grande. Mas Deus tem nos fortalecido. Deus tem nos dado muita fé e perseverança para permanecer firme nos caminhos do Senhor. Em Atos 10 se retrata a conversão de Paulo. Paulo caiu do cavalo, Jesus apareceu para ele e ele se converteu. E um pouquinho mais para frente, em Atos 16, fala de Paulo e Silas na prisão. E eles dois cantavam, e a Bíblia fala que o lugar onde eles estavam tremeu, e os presos iriam sair, e o carcereiro que estava lá, ele pegou a espada dele para tirar a própria vida, porque ele era responsável por aquelas vidas, por aqueles presos ali. E Paulo chegou para ele: não faça isso.
A gente não vai sair daqui. Se aquele carcereiro, toda a família dele aceitaram a Jesus. E agora eu queria passar um vídeo para vocês, um testemunho de um irmão nosso, ali na Eritreia, fica a leste da África, e é um país onde há muita perseguição. Eu fui levado da cerimônia de casamento para a cadeia e fiquei preso ali mais de um ano. Finalmente, quando eu fui liberado, minha família teve que pagar cerca de 150 mil de fiança. Isto é, para um homem comum, mais do que 5 anos de salário. Sabe, às vezes eles simplesmente te misturam com outros prisioneiros. E esta é uma boa oportunidade de pregar o Evangelho. Eu pude ver muitas pessoas se convertendo. Eu vi também muitas delas derramando suas lágrimas. Essa foi realmente uma experiência maravilhosa. Ver que mesmo nessa situação péssima, muitas pessoas estavam aceitando a Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estava sempre pensando que Deus estava do meu lado e sempre orava para que Ele me favorecesse à frente daqueles que só me atormentavam e para que eles liberassem a minha custódia. Na igreja perseguida, a gente não tem cadeira para sentar, a gente não tem projetor, a gente não tem microfone. A gente não tem um lugar para nos proteger da chuva, do frio, do calor. Nós não temos instrumentos musicais. Mas, como diz lá em Salmo 150, eu pedi para o grupo de louvor, como diz lá em Salmo 150, o último salmo, no capítulo de Salmos, ele fala assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, aleluia. Nós não temos nenhum instrumento lá, mas nós temos o nosso fôlego, a nossa vida. Muitas vezes, aqui no Brasil, a gente não dá valor a isso. A nossa liberdade e as coisas que a gente tem a nosso dispor. E eu convido você a se pôr em pé, para que nós pudéssemos louvar a Deus agora. Com o seu fôlego, com a sua força, louvai a Ele, porque Ele é Deus. E agradecer a Ele porque você nasceu no Brasil. Eu tenho agradecido porque eu nasci no Brasil. Nós temos a liberdade de poder cantar, louvar, bater palma, de fazer o que a gente quiser. Louve a Deus agora, porque Ele é Deus. Por aquilo que Ele tem te dado, te abençoe.
mas eu não reagi ou revidei, nem os feri de maneira alguma. Se eu tivesse reagido ou revidado, eu me tornaria como eles. Ore para que eles tenham coragem de permanecer firmes na fé, em meio à perseguição. Um dia desses, um dos meninos muçulmanos se machucou e eu levei ao médico e colocamos remédio em sua ferida. E quando ele se machucou, eu chorei e orei dizendo: Jesus, não deixe meu amigo se machucar novamente. Eu sempre oro por todos os meus amigos, sendo eles cristãos ou muçulmanos, e peço que Deus cuide de cada um deles. Quando as pessoas ficam doentes, eu sei que Ele é um grande médico. Ele é o médico dos médicos. E é Ele quem traz cura aos nossos corpos. Quando eu me tornar médica, independente dos meus pacientes serem cristãos ou muçulmanos, eu cuidarei deles para que fiquem bem logo, vão para casa e cuidem de seus familiares. Ore para que eles continuem amando seus inimigos como a si mesmos. Eu nunca saio de casa sozinho. Não saio de casa sem que haja a companhia de um adulto comigo, porque tudo é muito inseguro. E agora eu não quero nem mais sair para brincar, porque não é seguro. Quando eu me tornar um piloto, usarei uma cruz e sempre me identificarei como cristão. Eu sempre vou orar pela segurança e bem-estar do meu país. Ore pela segurança deles. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um pastor. Jesus disse: deixe vir a mim todas as crianças e não as impeçam. Quero levar muitas crianças ao Senhor e compartilhar o Evangelho com elas. Bem-aventurado é aquele que tem fé no Senhor. Sempre falarei para as outras pessoas sobre Jesus e vou sempre orar pelos passageiros em meu avião e direi a eles que tenham fé, porque Deus está sempre cuidando deles. Ore com as crianças das famílias que sofrem perseguição. Ore por coragem, fé e segurança. A nossa oração vai sustentar eles. Mas nós podemos contribuir também. Eles precisam. Os cristãos perdem os empregos, perdem a família. Eles precisam de sustento. E missões, a junta de missões e portas abertas, eles fazem isso. Sustentam aqueles que perdem seus empregos, ajudam aqueles que precisam. E outra parte ainda, a gente não precisa ir até lá. A gente pode ser cristão e falar do amor de Jesus Cristo aqui, em Videira, no meu trabalho, na minha família, com os meus vizinhos. Sábado que vem nós vamos ter uma programação, Dia da Solidariedade. Nossa igreja foi a única que foi convidada para fazer isso. Eu tenho certeza que alguns missionários, alguns cristãos que vivem nesses países perseguidos, eles iam ter um júbilo e uma vontade tão grande de ir lá nesse dia. Falar de Jesus de uma forma livre. E nós temos essa oportunidade sábado que vem. Se você quer participar, vá para casa, ore. Ou hoje já deu o nome para Sandra, fale comigo. Durante a semana pode mandar uma mensagem para mim ou para Sandra. Mas participe. Nós temos um país livre. Nós podemos fazer aquilo que nós queremos com o Evangelho. Se você quer, você recebeu na entrada várias tirinhas com o nome de alguns missionários que estão nesses lugares. Olhe por eles por dia. Fale de Jesus. Fale com Jesus por eles. Peça que Deus fortaleça eles. Peça que Deus dê perseverança. E você pode contribuir também. Essa caixinha aqui de missões.
se você quiser contribuir, agora vai ser o momento dos dízimos e ofertas. Você pode dar o valor que você quiser, mas isso aqui é secundário. O principal é a sua oração e o testemunho que você dá para as outras pessoas. Repito, a gente não está fazendo isso aqui para tocar no seu emocional, porque Jesus, o Espírito Santo que faz a obra. É conscientização de missões. Esses dias não, alguns anos atrás, nós fizemos um culto nas escuras também. Um carro bateu num poste ali, derrubou o transformador, e nós fizemos um culto na escura. Como é difícil, como é complicado você não conseguir estar olhando para o teu irmão. Como é complicado você não... Mas hoje está muito claro aqui dentro. Mas é difícil você não conseguir enxergar. Eu imagino a situação de uma pessoa, não cego de nascença, mas aquela pessoa que ficou cego em decorrência de alguma coisa, que teve a liberdade e a oportunidade de ver, e chegou um momento da sua vida, ele não consegue mais enxergar. Muitas vezes o inimigo tem cegado os nossos olhos, para que a gente não veja o agir de Deus, a necessidade das pessoas pelo amor de Cristo. Então nós precisamos entender como é importante a gente orar por essas pessoas, milhares de irmãos que não podem ou não têm a oportunidade de sair com a Bíblia na mão e dizer: eu vou para a igreja. E nós que temos toda essa liberdade, muitas vezes temos vergonha. Preferimos usar uma Bíblia pequenininha assim, né? Você pode camuflar em qualquer lugar. Somos agentes secretos de Cristo. Mas quando a gente olha para nossos irmãos, em muitos países, muitos continentes, pagando um alto preço para poder professar o amor de Cristo. Agora pode ser. Então esse momento para nós tem que ser um momento que tem que nos constranger. Constranger por quê? Porque nós temos que olhar e ver aonde nós estamos falhando como cristão, aonde nós precisamos melhorar na nossa caminhada. No livro de Tiago, no capítulo 1, eu pedi para você abrir a Bíblia, lá no finalzinho, depois de Hebreus, é Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, nós vamos estar vendo uma palavra que o Senhor tem colocado para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa vida de provação. Como nós, como cristãos, temos enfrentado essas provações. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo de 2 a 4, a palavra de Deus fala dessa forma: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Uma outra tradução fala dessa forma: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Para que sejais perfeitos e íntegros, ou para que sejais maduros e íntegros. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por podermos estar aqui. Queremos pedir que fale com cada um de nós através da tua palavra. Tenho certeza, Senhor, que tudo que foi feito aqui tem tocado no nosso coração e mexido, Senhor, nos nossos sentimentos. Mas a tua palavra é soberana na nossa vida, pois eu oro em nome de Jesus. Nós vivemos num contexto em que muito pouco se fala sobre provações. Quando a gente vai pregar
ou quando a gente ouve as músicas, ou quando a gente liga uma televisão, tem um programa evangélico, ou no próprio rádio, ou lemos na internet, nós vemos tudo sobre bênçãos, do que Deus quer nos dar, e tudo sobre o que precisamos para ser abençoados. Nós lemos vários livros de autoajuda, livros que nos mostram como chegar à vitória, alguns passos, como você ter uma alegria, como você ter uma vida cheia de paz. Alguns livros que nos orientam passos para uma cura interior, ou quebra de maldição. Tudo isso nós vivemos no nosso meio evangélico ou gospel. Por isso que é muito natural a gente ter um anseio por bens materiais. Porque nós pregamos sempre prosperidade, provisão, segurança. Principalmente nós ensinamos as pessoas que têm que buscar a Deus para ser abençoado. Mas nós esquecemos de ensinar que as pessoas vão passar por provações na sua caminhada. Muitas vezes nós ocultamos que no mundo nós teremos aflições. Esquecemos que realmente um cristianismo, ou uma pessoa bem-aventurada, como Lucas fala, bem-aventurado ou felizes são aqueles que sofrem por amor do seu nome. Como são felizes aqueles que padecem, sofrem pelo amor de Cristo. O apóstolo João também ele fala que as pessoas que sofrem aflição, elas têm que ter o quê? Bom ânimo, porque o próprio Deus venceu o mundo. Então nós temos que entender que esse bom ânimo, essa alegria, vem do Senhor. Lucas, no livro de Atos, quando ele escreve, ele diz que é necessário que passemos por muitas tribulações. Por que passar por tribulações? Para que a gente possa alcançar o reino de Deus. Mas você for falar de tribulações e dificuldades, quem vai querer um Deus que você vai ter dificuldades? Nós queremos alguém que possa solucionar todos os nossos problemas. Mas o próprio Jesus nos orienta que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós vamos passar por dificuldades. Mas quando você fala que a perseverança faz com que você viva diferente, muitas vezes é difícil entender. E a igreja perseguida, ela é o melhor ou o maior exemplo de que nas grandes dificuldades há crescimento. Para vocês terem noção, o que a igreja que mais cresce no mundo hoje são as igrejas perseguidas. As pessoas que estão pagando um preço muito alto, eles estão crescendo. Por quê? Porque eles têm uma convicção do que eles querem. Muitas vezes nós, não vou dizer que vendemos ou barganhamos um evangelho muito barato. Um evangelho que te dá tudo o que você precisa. Você está com dor de cabeça, vai lá que o pastor vai orar e você vai ser curado. Você está com um problema financeiro, vá para a igreja e faça uma corrente que você vai ser abençoado. Essas pessoas que vivem nessas igrejas perseguidas, elas estão lá por amor a Cristo, não pelos benefícios que eles vão ter. E é isso que nós temos que crer, é isso que nós precisamos entender. Cristo quer nos abençoar, com certeza, mas nós precisamos ter fidelidade com Ele. Nós precisamos entender que o propósito dele é muito maior. E quando Tiago escreve essa carta, ou essa epístola, ele está realmente mostrando algo que ele estava vivendo. Por que ele estava vivendo? Tiago era o irmão de Jesus. Então ele estava vivendo aquele contexto, vendo seu irmão sendo muitas vezes mal interpretado, vendo seu irmão sofrendo perseguições, vendo seu irmão sendo insultado por muitas pessoas, vendo seu irmão sendo julgado injustamente, vendo seu irmão sendo crucificado e morto
uma cruz. Aí ele vem falar que justamente nas tribulações nós temos que ter força. Por quê? Porque ele estava vivendo isso. Ele estava vivendo porque ele era irmão de Cristo. Então ele endereça essa carta aos cristãos fiéis. Ele fala aos cristãos fiéis que estavam perseverando na fé, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à dispensão. Eles estavam indo para cada lado, mas eles entendiam que precisavam estar juntos, precisavam estar unidos. E nós vemos nesse contexto aqui 3 passos que nos levam a uma vida diferente. As provações, o primeiro passo, as provações devem ser enfrentadas com alegria. É meio irônico, né? Como que eu vou estar feliz quando estou triste? Estou cheio de problemas, cheio de dificuldade, como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou estar alegre nesse momento? Qual é a melhor ação? É eu pegar e ficar no canto. É eu pegar e me enfrentar. Quando eu deixo de lutar, eu não consigo ter alegria. Então, Tiago ele exorta aquele povo, mesmo passando por provações, independente das circunstâncias, nós temos que ter o nosso foco. O nosso alvo é Cristo. E o propósito de Cristo é salvar toda a humanidade. E ele sabia do que ele estava falando. Tiago sabia muito bem, ele estava vivendo isso, porque ele estava acompanhando Jesus Cristo. E ele tinha acompanhado muitos mártires que morreram, deram sua vida, foram decapitados, muitas pessoas que foram torturados, muitas pessoas que morreram queimados, mas pessoas que jamais abandonaram sua fé. Quando a gente começa a pensar isso, quando a gente começa a ver que ainda hoje existem tais perseguições, mas nós, como vivemos num país, graças a Deus por isso, livre, um país onde você pode expressar o teu amor, a tua crença, quem você quiser. Você pode crer até num pedestal desse, que ninguém vai falar que você está errado, porque você tem liberdade de crer e de expressão. Mas muitas vezes, quando nós falamos quem é o nosso Senhor, nós somos confrontados. Muitas pessoas ficam nos questionando, muitas pessoas olham para nós e falam: olha, você tem uma família desestruturada, então você não pode estar pregando a palavra, porque você não é digno. Muitas pessoas olham para a gente e nos acusam: olha, você ou a tua esposa é cristã e você não é, então você não pode falar sobre isso, porque você não tem, como é que eu posso dizer, você não tem algo na tua vida que você possa falar. Mas a palavra de Deus nos fala, quem vai nos julgar é Jesus, não são os homens. Os homens podem nos condenar, mas Cristo é o único que pode nos dar absolvição. Então essas pessoas tinham essa alegria porque eles confiavam em Deus, indiferente do que as pessoas pensavam. E o mundo, eles olham para nós e nos julgam porque nós somos luz. Como é difícil você ficar no escuro, mas quando está todo mundo no claro, é muito mais fácil você olhar e ver os defeitos da pessoa. No escuro, você não vai conseguir olhar para o teu irmão do lado e ver: minha irmã está com uma ruguinha aqui, tem que comprar um creminho para passar. Mas quando está no claro, você pode olhar os pés de galinha. Mas a palavra fala que nós temos que ter essa nossa convicção de viver com alegria. Então essas pessoas estão sofrendo, mas ainda eles têm alegria. Por quê? Porque eles sabem quem é Cristo na sua vida. Quem é Cristo na nossa caminhada? É Cristo que nos traz alegria. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, quando você for confrontado, quando alguém fala que você não é digno de falar do amor de Deus, não se preocupe com essas pessoas. Todos nós somos dignos.
Por quê? Porque Cristo morreu e deu a vida por cada um de nós. Você não precisa ser aquela pessoa que está 100% com Cristo para falar do amor dele. Você tem que falar porque ele transformou a tua vida. Você tem que falar do amor de Deus porque ele transformou a tua vida. Não fique olhando para maldizentes, para agoreiros, para pessoas que ficam te apontando o dedo. Olhe para Cristo que te traz alegria. É isso que ele quer. E no meio, então nós também enfrentamos hoje perseguições. Na nossa família, na nossa casa. Muitas vezes nossos familiares falam: você foi para a igreja, agora não quero nem papo mais. Você não faz parte mais da minha família. Quantas vezes você enfrenta dentro da tua própria casa essas dificuldades? Quantas vezes nós enfrentamos isso? É uma forma de perseguição. Mas o importante é o quê? É o que Cristo acha de nós, não o que as pessoas estão achando. E essa alegria que nos traz é Cristo. Então nós temos que aprender a glorificar a Deus justamente em meio ao sofrimento. Porque é no sofrimento que nós começamos a ser abençoados. Nem a morte pode nos tirar essa alegria de Cristo na nossa vida. Porque a morte vai nos levar mais perto dele. A morte é o caminho mais rápido de acesso a Cristo. Quando você vive uma vida de fidelidade com Ele. Então essa alegria faz com que a gente viva diferente. Muitos conhecem um grande pregador aqui do Brasil, Russell Shedd, né? Ele afirma que devemos nos alegrar quando vêm provações. Por quê? Pelo lucro espiritual que ela traz em nós. Como assim lucro espiritual? Quanto mais você sofre, mais você busca. E o próprio Jesus fala, né, para os seus discípulos, quando ele foi ascender aos céus, depois daqueles 40 dias da ressurreição, e eles perguntam: agora, o que faremos nós? Ele fala: enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para nos consolar. Então nós temos que entender que mesmo nas nossas dificuldades, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos traz alegria. Por isso que Paulo, lá em 2 Timóteo, ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se nós quisermos viver ou seguir a Jesus, isso é fato, que vamos sofrer. Por que nós vamos sofrer? Porque nós começamos a passar por provações. Quando você está vivendo uma vida totalmente igual que o mundo vive, jamais você vai ser questionado. Mas quando você quer viver uma vida diferente, aí vai existir um monte de pessoas te questionando. Por quê? Porque eles veem em você alguém diferente. Aí vão buscar minúcias, picuinhas na tua vida para te confrontar. E quando você é confrontado, meu irmão, é a melhor coisa que você tem para crescer. Você é confrontado porque as pessoas estão vendo em você alguma coisa diferente. As pessoas que não têm nada de diferença não são confrontadas. Ninguém vai ver a diferença. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos entender que precisamos muito mais. E quando a gente vê essa alegria da igreja perseguindo, as pessoas são felizes. Por mais difícil que seja a sua caminhada, eles são felizes. Porque eles sabem que Jesus é a solução dos seus problemas. E nós temos que perseverar. Então, a segunda atitude que nós temos que ter, a fé que é provada produz perseverança. Nós temos a oportunidade de ter uma Bíblia. Vocês viram aqui o Bill e as meninas fazendo um teatro, né? Recebendo uma Bíblia. Então, as pessoas muçulmanas, é muito difícil terem acesso à palavra de Deus. E para as crianças é muito pior ainda, porque as crianças, pela sua ingenuidade, eles são provadas em todo o tempo. Eu estava vendo esse tempo um vídeo mostrando como é que eles agem para conseguir descobrir se os pais são cristãos ou não. A criança está na escola,
né? Aí eles escolhem dentro da sala 30 crianças, né? Escolhem 2 crianças. Olha, vem aqui, né? Tem alguns policiais e algumas pessoas do governo que vão lá fazer uma entrevista com essas crianças. Aí levam numa sala legal, oferecem lanche, doces, né? Oferecem tudo coisa boa para a criança e começam a questionar. Ah, que legal, né? Vocês já ouviram falar de Jesus? Muitas crianças falam, ah, já, né? Aí pega uma Bíblia, leva uma Bíblia junto. Você já viu esse livro aqui da capa preta? Muitas crianças na sua ingenuidade falam, ah, nós temos lá em casa, meu pai tem uma, né? Ah, então vamos fazer uma oração, vamos pedir para que Jesus nos cuide. Ah, o pai e a mãe sempre fazem isso com a gente. E o que acontece? Antes das crianças chegarem em casa, a polícia já foi lá e já prendeu seus pais. Por quê? Porque eles professam a Cristo. Então a maior dificuldade dos pais hoje, nessas igrejas perseguidas, é falar do amor de Deus para os seus filhos. É poder ensinar. Porque eles não podem falar. Se eles falarem, os seus filhos vão denunciar depois. Então eles têm que esperar seus filhos chegar a uma idade, uma maturidade um pouco mais, onde eles possam guardar como segredo. E nós, com toda a liberdade que nós temos, como você tem ensinado o teu filho o caminho do Senhor? Como é que você tem ensinado? Você tem orado com eles? Você tem ensinado a palavra? Parece que é difícil. Mas será que se você não tivesse solução? Né? Muitas pessoas não têm Bíblia, então eles recebem uma Bíblia, eles rasgam as folhas para poder distribuir entre eles um pedaço da palavra para poder conhecer, para poder estudar. E muitas vezes nós temos na nossa casa 10, 20 Bíblias, né? Lá, bonito, eu tenho várias Bíblias, várias traduções, mas eu não faço uso dela. Cadê a tua perseverança? Cadê a tua busca do Senhor? Então, Tiago nos ensina que temos que viver alegres, mesmo em meio às provações. E ele também diz no versículo 3, quando nós lemos, sabemos que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Paulo também em Romanos, ele repete as mesmas palavras de Tiago, quando ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Mas se eu fosse pedir para vocês, quem de vocês quer sofrer ou passar por provações na sua caminhada com Cristo? Ninguém que eu acho que é masoquista, né? Ah, eu quero, né? Eu quero sofrer. Todo mundo quer ter uma vida boa. Ninguém quer pagar um preço. Mas nós queremos todos os benefícios. Mas o que nós temos que entender, mesmo nas provações, nós temos com quem contar. E a opção da gente perseverar é nossa. Nas dificuldades você tem a opção de perseverar, de usar a palavra, de buscar esse relacionamento com Deus. O importante, Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses também, né, ele apresenta o seu desejo aos irmãos, aquela igreja, quando ele fala, o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e a perseverança em Cristo. Ou seja, ele está dizendo, perseverança vem do Senhor. É o próprio Deus que te capacita a você ter perseverança. O próprio Deus que cria no teu coração. Mas como que Ele vai criar? Quando você busca. Quando você busca. Então aquelas pessoas rasgam suas Bíblias, poucas que têm, para passar a palavra um para o outro. Para poderem conhecer um pouco mais. E nós temos a Bíblia completa. E muitas vezes
abrimos ou trazemos na igreja, né? E muitas vezes nem trazemos na igreja porque é projetado. Por que eu vou trazer Bíblia? Se é projetado. Por que eu vou carregar um peso? Mas como que você vai ao teu trabalho, sem tuas ferramentas? É a mesma coisa um eletricista ir trabalhar, não levar chave de fenda, não levar alicate, a fita isolante. O que ele vai fazer? Não levar uma luva de proteção? Então nós temos que entender que nós precisamos ter as ferramentas para poder trabalhar na presença do Senhor. E essa perseverança de estar junto, de buscar capacitação, é Cristo que trabalha no nosso coração. Nós temos que estar perseverando sempre. É Deus quem nos capacita através do Espírito Santo. Mas nós temos que estar dispostos. Deus nos deu o seu Espírito de graça. É graça, é gratuito. Basta a gente pedir ajuda a esse auxiliador, para que Ele possa nos atender e nos socorrer em todo tempo. Para quem tu tem pedido auxílio? Nas tribulações, a quem você tem recorrido? Muitas pessoas têm recorrido a tantas coisas nos momentos de dificuldade, menos a Deus. Tem pessoas que têm procurado em tantas coisas que a Bíblia condena, somente não buscam em Deus, porque são mais fáceis, são palpáveis, são tocáveis. Ah, eu vou lá, tem uma fulana que está fazendo isso, então eu vou lá buscar naquela pessoa, né? Quanta hipocrisia, quantas vezes nós amaldiçoamos nossos filhos por ser negligentes. De que forma? Ah, meu filho quer alguma coisa, eu vou levar lá numa benzedeira para benzer. E a Bíblia condena essas práticas, diz que isso não provém do Senhor. Ah, mas nós temos que levar para ele dormir bem à noite, né? Ore pelo teu filho. Estamos levando maldição para a vida dos nossos filhos, depois temos consequência com nossos filhos que crescem e achamos, aonde foi que eu errei? Errou no início. Mas quando você consagra a tua família a Deus, você quebra todas as maldições. É perseverança. Ah, eu estou mal na minha vida, eu vou no centro espírita buscar uma cura espiritual. O diabo também cura, só que o preço dele é a morte, a separação tua com o teu Criador. Mas nós achamos que é bom. Por que essas pessoas na igreja perseguidas eles não fazem isso? Porque eles confiam muito mais em Deus, porque eles sabem aonde encontrar, qual é a razão da sua verdadeira fé. É perseverar no Senhor, mesmo que eu tenha que dar a minha vida por Cristo. É como o casamento, até que a morte nos separe, né? Lá no original não é dessa forma, fala, se preciso for eu dar a minha vida pelo meu cônjuge, eu vou dar. Se eu tiver que morrer por ele, eu vou morrer. É isso que Deus quer, que você tenha perseverança. É muito mais fácil você abrir mão das coisas. Está difícil? Então não vou mais na igreja. O que adianta? Eu estou indo há quanto tempo e parece que as coisas não melhoram na minha vida, parece que está piorando. Por quê? Porque você está passando por tribulações. Teremos tribulações, mas nós teremos uma eternidade com Cristo. Essa nossa vida aqui é passageira. Mesmo que for difícil, turbulenta essa vida aqui, quando tu está em Cristo, você é mais que vencedor. Mas nós queremos a recompensa para hoje, para ontem. Mas Deus te prometeu uma vida eterna, não uma vida sem problemas. Então temos que perseverar no Senhor. E a terceira situação que a gente pode ver quando o Tiago coloca que a perseverança produz perfeição e integridade. O que é essa integridade? O versículo 4 ele fala: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros.
Quando a gente começa, imagine agora um rio, né? Um riacho, que é muito mais fácil você ver as pedras no fundo, né? Se você olhar para a encosta do riacho, você vai ver pedras pontudas, mas quando você olha para o fundo do riacho, é muito difícil você achar uma pedra pontuda. Aquelas pedras são lapidadas, são lisas, são quase perfeitas. Por quê? Porque com o decorrer do tempo, elas estão sendo lavadas pela água e elas são transformadas. E a nossa vida com Cristo é assim também. Conforme o decorrer da nossa vida. Só que nós queremos aceitar a Cristo e já queremos ser aquela pedra lapidada lá debaixo da água. Nós não queremos ser aquela pedra cheia de ponta para ser trabalhada. Nós achamos que aceitei a Cristo, já estou pronto. É de glória em glória, é passo a passo, é rumo a uma perfeição. Nós buscamos a perfeição em Cristo. E quando a gente começa a olhar alguns livros nas biografias, você não vê ninguém falando mal de si mesmo. É difícil você abrir um livro que o autor estava colocando, olha, eu passei uma vida com muita dificuldade, né? Eu fiz isso de errado. Geralmente ele vai colocar todas as coisas boas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos a biografia de muitos homens falhos, homens que sofreram, mas Deus teve misericórdia. Quando a gente olha para Davi, ele fala lá no Salmo 66, ele diz: pois tu, ó Deus, nos submete à prova e nos refinaste como a prata. Tu, ó Deus, nos submete à prova e nos refinaste como a prata. Parafraseando esse versículo, a gente pode falar: Deus nos corta, nos refina e nos molde como o ourives trabalha numa pedra. Quando o ourives vai trabalhar esculpir um diamante, ele tem que forjar o fogo. E nós não queremos passar pelo fogo. Nós não queremos passar dificuldades, porque achamos que isso machuca. Mas quando Deus está nos refinando, Ele está nos tratando. Quando nós estamos passando por provações, é porque Deus está trabalhando na nossa vida. Nós não queremos colocar as nossas falhas, não queremos olhar as nossas dificuldades. Nós queremos ser vistos como heróis, como pessoas que vão salvar a pátria. Nós temos que ser vistos como servos do Senhor, pessoas submissas, pessoas de joelho no chão, clamando pela pátria. Quem vai salvar nossa pátria é Cristo. Quem vai trazer nossa pátria para perto dele é Ele. Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu, não nós que escolhemos a Ele. Mas muitas vezes somos negligentes, não conseguimos entender que Ele é o único que nós temos que amar, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos que entender que Cristo pagou um alto preço. E a palavra de Deus, em momento algum, ela diz que vai ser fácil você viver com Cristo. Não é fácil você ser refinado. É difícil, é doloroso. Mas Deus é o nosso molde. Nós temos que ter Deus como gabarito para a gente ser aprovado. Ele é a resposta para todas as nossas dúvidas. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Aonde você está buscando a solução? Mas Deus, Ele quer realizar na tua vida a partir do momento que você toma uma postura. Deus quer que você tome uma postura. Nessa tua dificuldade, Deus está falando para você: agora chegou a hora. Chegou a hora, chega de brincar. Chega de viver a vida do jeito que você quer. Chega de você estar aqui preocupado que Deus vai fazer pelo outro. Você tem que estar aqui preocupado que Deus vai fazer por você.
E Ele quer trazer transformação na tua casa, na tua vida, na tua família. Porque Ele é um homem digno de receber toda a honra e toda a glória. Mas nós, muitas vezes, estamos buscando em tantas outras coisas. Talvez você nunca possa passar por uma dificuldade. Você talvez viva uma vida muito boa. Mas muitas vezes, no teu dia a dia, você está vivendo uma vida como muitos mártires na Bíblia viveram. No Novo Testamento, quando a gente vê o primeiro mártir, foi Estevão. Ele foi morto a pedradas, porque professava o amor de Cristo. E a Bíblia fala que tinha um jovem que estava próximo, que a roupa de Estevão foi jogada aos pés dele, um jovem chamado Saulo, que era o perseguidor dos cristãos. O Bill falou no início. Depois, quando teve um encontro verdadeiro com Cristo, passou a ser chamado de Paulo. De perseguidor, virou a ser perseguido. Muitas vezes nós compactuamos com tantas coisas erradas, mas no momento que Cristo entra na nossa vida, é isso que tem que mudar. Nós não podemos mais compactuar com as coisas erradas. Nós não podemos ter vergonha de falar do amor de Deus. O Bill convidou, desafiou, olha gente, o dia 31, né, o próximo sábado, vamos ter um dia do voluntariado, né? Voluntariado. Quantos estão dispostos a ir lá falar do amor de Deus? Eu não sei, eu não posso falar. Você não pode testemunhar, Deus não fez nada na tua vida. Você não precisa conhecer, saber decorar a Bíblia para poder falar do amor de Deus. Fale o que Deus tem feito, o que a Bíblia tem feito de diferença na tua vida. Mas nós queremos ser pastores, mestres, para poder falar do amor de Deus. Você, para falar do amor de Deus, você tem que ser servo. Você tem que falar o que você está vivendo, não o que você ouve os outros falar. Porque aconteceu isso com fulano e foi legal. Mas o que tem acontecido na tua vida? Qual é a diferença que Deus tem feito na tua vida? Essas pessoas estão testemunhando o que Deus tem feito. Olha, fui preso por mais de 1 ano e meio, mas que bom que me colocaram no meio de pessoas que eu pude falar do amor de Deus. O que isso quer dizer? É quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Quando ele estava fraco, preso, ele estava forte, porque Deus se faz presente. Então nós não podemos dizer que não queremos, ou podemos ser negligentes, mas nós temos que querer uma vida diferente. Nós temos que buscar. Nós não precisamos estar nas escuras para poder reconhecer quem é Deus na nossa vida. Nossa dificuldade é entender quem é Cristo na minha caminhada. Nós devemos usar a nossa fé em Cristo para a gente alcançar a vitória. E é o que essas pessoas dessas igrejas perseguidas vivem. Mesmo que tenham que dar a sua própria vida, eles jamais abrem mão do que eles creem. Vamos imaginar agora, né? Se chegasse um sheik que está lá na porta, né? Falando aqui, olha, a partir de hoje acabou. Vocês não vão poder mais cultuar nesse lugar. Vocês não vão poder mais usar a Bíblia. Eu quero todas as Bíblias aqui, nós vamos queimar tudo para fora. Quantos de nós iríamos permanecer na confiança que nós temos hoje em Deus? Será que a gente não ia se dispersar também? Tudo bem, é proibido. Então, vamos evitar de fazer. Jesus deu a vida por cada um de nós, porque Ele nos amou primeiro. E o mínimo que nós poderíamos fazer é não ter medo de devolver o que Ele nos deu, a nossa vida para Ele, mesmo que nós tenhamos que dar a nossa vida. Mas é difícil. Não é difícil. Basta você ter
a disposição de crer, de viver segundo a vontade do Pai. Você não precisa passar por perseguições. Você tem que falar enquanto você pode falar. Deus é maior do que tudo isso. Quando a gente pensa uma vida cristã, o Bíblia iniciou com o Salmo 23, né? O Salmo 23 é um salmo muito legal. Muitas pessoas usam, porque é bom, como é bom, isso aqui me conforta. Mas o Salmo 23 é a maior expressão de que um homem pode passar por muitas dificuldades. Ele começa expressando no início do Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quando nós conseguimos entender que o Senhor é o nosso pastor, nós conseguimos chegar à estatura do servo fiel. Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso pastor, nós conseguimos entender que nós somos submissos. Aí você começa a ler: o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Então, quando fala de nada ou nada me faltará, a gente já começa a olhar na sequência do texto. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Puxa, não vai me faltar abundância, alegria? Quem não quer deitar numa graminha verde gostosa, uma brisa batendo, talvez um riacho correndo do lado, o Luiz assando uma carninha lá do outro lado, esperando a hora do almoço? Todo mundo quer isso. Todo mundo quer, busca isso. Mas não é só isso. A palavra continua falando: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Todos nós queremos isso. Todos nós buscamos isso. Mas até aí está bom. Agora chega de ler o Salmo. Mas ele continua falando. Lembra? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se o Senhor é meu pastor, Ele vai me abençoar dessa forma. Ele vai me livrar porque Ele é justo. Ele vai dar refrigério na minha vida. Mas Ele ainda fala: ainda que eu ande por um vale de sombra e mortes, não temerei mal nenhum. Porque o Senhor é meu pastor. Mesmo que eu ande num vale de sombra e mortes, então mesmo que eu passe por perturbações, por dificuldades, eu tenho que continuar crendo que Deus está comigo. Mas nós achamos que é somente a primeira parte. Essa segunda parte não nos pertence. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Vou ser vencedor. Deus vai me exaltar na frente dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Tá, mas e cadê a vara e o cajado? Para que serve o cajado para o pastor? Pensando em ovelhas, é para proteção, para proteger a ovelha quando o lobo vem atacar, ou quando a ovelha cai, para ele poder puxar novamente. E a vara é para quando a ovelha sai do caminho. Ele não vai bater na ovelha com o cajado para não machucar, mas ele vai dar as dificuldades para que você venha a lembrar quem é o teu pastor. As tribulações não é Deus te batendo com um cajado, não. É Ele te batendo com uma vara, para que você entenda quem é Deus na tua caminhada. E nós reclamamos: Senhor, o teu cajado está me machucando. Mas é apenas uma vara. Nós não batemos um filho com um pedaço de pau. Ou batemos? Não, né? Nós batemos com uma vara. Que a Bíblia nos exorta, né? O pai que retém a vara, depois vai chorar muito, né?
Então nós reclamamos, mas Deus está falando, gente, olhem, perseverem nas tribulações, eu continuo com vocês. Então, meu amado, quando você estiver passando por dificuldades, é Deus te colocando no caminho, é Deus te colocando no centro da vontade dele. Mas muitas vezes eu faço como o quê? Como frango, né? Grito, esperneio. Mas Deus quer que a gente se comporte como uma ovelha. Volte para o caminho. Se mantenha no caminho. Porque eu vou te abençoar. É isso que nós temos que crer. É isso que nós temos que olhar para nossos irmãos que estão passando por dificuldades e agradecer pela liberdade que nós temos. Você tem feito isso? Chamar o grupo de louvor para a gente cantar. Para a gente estar orando depois, justamente por essas pessoas, para que Deus continue honrando. Nós temos que lembrar que nas provações elas têm que ser enfrentadas com alegria, porque o Senhor é conosco. Não desista, não pare de crer, porque o único digno de louvor é Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Na igreja perseguida nós não temos essa oportunidade de ter instrumentos. Será que realmente nós estamos fazendo o que acabamos de cantar? Coroamos Jesus na nossa vida? Será que nós colocamos Ele realmente como Senhor, como Rei, como centro da nossa vida? É fácil cantar, né? Ele já é coroado como Rei, mas na nossa vida Ele tem sido esse Rei, esse Senhor. Temos que lembrar que quando a nossa fé é provada,
ela produz perseverança. E que essa perseverança possa produzir em nossa vida a integridade que nós tanto desejamos. Que nós possamos ver através das histórias desses nossos milhões de irmãos que sofrem pelo mundo afora, a mão de Deus na vida de cada um. E a mão de Deus na nossa vida, por nós termos toda essa liberdade. Vamos orar, baixa a tua cabeça, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, pedir para que Ele continue nos beneficiando com essa liberdade que nós temos. Porque isso tem que ser um privilégio. Eu creio que é um privilégio de poucos. Pai, em nome de Jesus, realmente, Senhor, Tu está entronizado na nossa vida. Tu és o centro. Quero, Senhor, estar clamando pela vida de milhares de irmãos que sofrem pelo Teu amor. Sofrem porque um dia Tu deu a vida para resgatá-los como Tu os resgatou. E essas pessoas estão pagando com sua própria vida, ou com a vida de familiares, com a vida de amigos, porque estão professando Jesus como centro, como Senhor, como Salvador. E nós, Pai, que temos toda essa liberdade, muitas vezes somos negligentes, ficamos preocupados com o que os outros vão pensar, o que os outros estão falando, esquecemos o que Cristo pensa de nós. Trabalha, Pai, nos nossos sentimentos. Renova, Senhor, a nossa vida. Renova a nossa perseverança. Para que essa perseverança, Senhor, possa produzir na nossa caminhada. Mesmo, Senhor, que nós talvez não estamos vendo nossos frutos, mas Tu conhece, Pai, que a palavra proferida jamais volta vazia. Então nós temos que continuar falando, mesmo que não estamos vendo esses frutos, mas nós não podemos nos calar e anunciar tudo que Tu tem feito na nossa caminhada, porque é maior que está em nós do que está no mundo, bem maior, Pai. E sabemos, Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos motivos da graça do Senhor. Somos escolhidos, fomos forjados, estamos sendo forjados para sermos lapidados. Continua, Senhor, agindo com toda a Tua intensidade na nossa vida. Trabalha para o coração de cada um. Que possamos essa semana, Senhor, estar sendo impactados com a vida de nossos irmãos perseguidos. Que possamos olhar para a nossa liberdade e ter vergonha de sermos negligentes. Eu imagino, Senhor, como essas pessoas gostariam de ter essa oportunidade que nós temos, de falar do Teu amor abertamente, de dizer: eu sou filho de Deus, eu sou salvo em Jesus Cristo. Mas eles apenas têm que expressar com sentimentos. Mas eu tenho certeza, Senhor, que isso alegra o Teu Espírito. Isso traz uma transformação de vida. Por isso que nós cremos em Ti. Por isso que nós sabemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Dai, Pai, uma semana repleta de alegria. Dai uma semana repleta de paz e abençoada na vida de cada um. Que possamos estar vivendo, Senhor, dia após dia, o Teu amor, com mais e mais intensidade. Obrigado, Pai. Abençoe e nos leve novamente para nossos lares e que possamos, nas nossas orações, estar lembrando de nossos irmãos que sofrem pelo Teu amor. Que isso, Senhor, cause uma transformação também na nossa vida. Pois eu oro em Teu nome, Pai. Amém. Meus amados, Deus abençoe a todos. Tenha uma semana repleta de alegria.